Patrícia Lobato, cara, é uma honra estar com você aqui. Eu vou dizer para você que a gente, quando organiza um evento, a gente pensa sempre em você. Você é presença pra gente sempre garantida, no sentido de ter você aqui por N razões. Primeiro pela tua história, que é brilhante. Você é uma profissional que sempre fez muito bem feito o que fez, o que faz, né? Virginiana, né? Estamos ali muito próximo, né? No dia 23, 24, fazemos aniversário daqui a pouco, né? Você é 24, eu sou 23, você é 24, o Tavico é 25. O Marcinho 26. O Marcinho 26, olha só, tudo virginiano. Olha que quarteto. Então, assim, você que sempre trouxe muita qualidade para o que você fez desde o início da sua carreira, que a gente vê isso, né? E é fácil projetar. A gente, quando vê pessoas lá no começo, né, onde a gente se conheceu há mais de 30, 35 anos, eu acho, por aí. Né? E eu tenho orgulho de falar esse tempo, também. Porque é muito legal ver isso. E todo lugar que você coloca a mão, tudo que você faz com capricho, você faz com esmero. Esmero é uma palavra daquela época, mas que tem um peso muito grande. E eu acho muito legal contar com você, porque a gente sabe que quando vamos trazer a Patrícia para esse projeto, vamos trazer a Patrícia para fazer isso, a gente sabe que vai ter dedicação, vai ter capricho, vai ter qualidade, né? E vai ter resultado no final, né? Que é o mais importante. Então eu queria primeiro te agradecer de você estar aqui com a gente, de você estar batendo esse papo aqui comigo, com a Fitness Brasil. Eu estou aqui representando a Fitness Brasil. Você faz parte dessa história. Então é muito bom ter você aqui. Obrigada, Fábio. Para mim é uma honra estar aqui e poder realmente compartilhar com profissionais do gabarito que vocês trazem, né? Porque há todo um esforço para trazer pessoas relevantes. Independente se são as mais antigas, são as mais novas, né? Mas eu acho que também você é um cara super antenado em tendência e sempre representou muito bem a bandeira. Então, para mim é bem importante estar aqui. Eu tô super grata a você, ao Gustavo, né, pelo convite. A gente sabe que aqui é uma sementinha que a gente planta e a gente vem para provocar um pouco sempre, né? A gente não vem aqui para ouvir o que as pessoas querem ouvir, né? A gente vem aqui para ouvir aquilo que elas ficam incomodadas. E eu acho que essa é a minha bandeira, assim. Eu tento trazer o que você disse, eu tento prezar pelo resultado. Se pelo meio do caminho a gente tem que fazer adaptações que são doloridas, que a gente faça da melhor forma, né? E eu acho que pós-pandemia isso cabe inclusive para vocês, né? Que tiveram que se reinventar, né? Começar do zero, né? Imagina os custos que ficaram aí pelo caminho. Então, estou bem feliz de poder contribuir, te agradecer sempre, não só pelo Fábio profissional, mas pelo Fábio parceiro, né? Que é de longa data. Temos aqui alguns de longa data e toda vez que eu venho assim, nossa, acho que é uma das coisas mais importantes pra gente é ter essa referência um do outro, né? Porque tem momentos que, como a gente já tá num outro patamar de idade, né? Você fala assim, pô, tem que vir uma nova geração, mas ao mesmo tempo quando você olha a qualidade da galera dessa geração, é uma coisa impressionante, né? Como que a gente vai fazer pra passar o bastão? A gente tem que trabalhar nisso. Eu acho que vocês estão trabalhando muito bem nisso com os novos talentos, né? Abrindo para novos palestrantes, né, participarem e projetos novos. Então, é nosso papel, né? Não dá para ficar sentado parado. Com base nessa questão de toda essa história e de todo esse foco do seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco de uma coisa que é latente quando a gente conhece a Patrícia Lobato profissional, que é propósito. Está muito claro que você tem um propósito por trás do seu trabalho. Você não trabalha só por hora-aula, você não trabalha só por grana, só por dinheiro. O que é que tem por trás de tudo isso que brilha tanto, né, quem te admira? Conta um pouco desse propósito que aí está. Boa. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Não em uma única profissão, faz toda a diferença em todas as profissões. Todo mundo que é bem sucedido tem um propósito muito claro. E o meu é trabalhar para pessoas e empresas saudáveis, né? Então, o ser saudável vai muito além de não ter doença, né? A gente já sabe disso. E então eu realmente não trabalho em projetos que não sejam saudáveis. Esse é o meu critério de escolha. E a partir do momento que ele é saudável e que eu posso deixar aquilo mais saudável ainda, esse é o meu objetivo final.
Então tudo se justifica a partir daí, né? Então pessoas e empresas, né? Empresas é um conjunto de pessoas, né? Um monte de CPF, né? O CNPJ. Então você fala assim, quando você vê um líder, né? Que tem essa abordagem realmente de crescer de forma saudável, eu mato pelo processo, pelo projeto. Se não tem, eu não pego. E isso foi assim, desde que eu sou, vou te dizer, muito jovem, porque acho que eu trouxe isso do meu pai. Meu pai é um cara muito libertário, jornalista, minha mãe também, uma mulher, né, que teve muito valor sempre na sua vida, então o que é certo e errado sempre pesou muito. A minha educação foi assim, foi um olho na liberdade e um olho na ética, né? E eu trabalho muito com isso junto. Se não tiver junto, eu não consigo trabalhar. Então eu quero ser livre, eu quero poder expor a minha opinião. Eu acho que esse é o espaço que a Irsa sempre trouxe, a Fitness Brasil sempre trouxe para mim. Eu não sou a pessoa que eu agrado a todos, né? Uma vez me disse o Raquel, falou assim, Paty, olha só, você não agrada a todo mundo, mas quem você não agrada não contrataria. Então é isso, né? Porque a gente não precisa agradar a todo mundo. Acho que a gente precisa fazer um trabalho bem feito, focado em pessoas, em processos para atingir o resultado. Qualquer um que se encaixe nisso, seja um professor, ou seja uma empresa, independente do tamanho, tem empresa de 150 alunos e tem rede, né, com 10, 12 mil alunos. Elas têm exatamente as mesmas premissas para eu poder trabalhar, independente do quanto me paga. É isso, não sei se eu respondi. Respondeu perfeitamente. Eu acho que esse é o ponto crucial. Acho que a gente até compartilha da mesma opinião, né? Eu acho que trabalhar com algumas empresas ou com algumas pessoas, para mim, é um aprendizado enorme, né? Onde eu enxergo que as pessoas, e a gente vai aprendendo, né? Eu acho que ano a ano, nós aprendemos ano a ano. Eu, para falar a verdade, a própria essa fase de pandemia, eu aprendi muito, né? Mas muito, inclusive em escolher com quem que a gente quer estar, tanto no ambiente pessoal como no ambiente profissional. Exatamente. E a gente vai tomando decisões cada vez, a gente vai amadurecendo e vai sabendo, aprendendo a dizer não, né, Paty? Acho que tem uma coisa importante, muito, né? Isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Não, né? Inclusive, você percebe, por exemplo, que dentro das falhas, nas trajetórias, tanto de carreiras individuais quanto de empresas, o não saber dizer não, ele é crucialmente importante no impacto do resultado. Porque a gente tem muita facilidade, principalmente quem tem facilidade de fazer as coisas, a chance de você perder o foco é muito rápida. E a gente é uma área muito criativa, né? Então a galera vem, traz ideia, não sei o que lá, e você motiva, né? Motiva para fazer, mas você dá o processo. No própria apresentação do processo você já percebe quem vai dar certo e quem não vai, porque o cara já desiste na hora. Não era só trazer a ideia, não, neguinho, né? Tem que trazer a ideia, tem que trazer o pacote junto, eu vou te ajudar. Mas, então eu acho que o dizer não é bastante importante para nós, né? Enquanto profissionais que, querendo ou não, temos uma influência no mercado, e querendo ou não, a gente gera tendência com as nossas atitudes, né? Então acho que a liderança pelo exemplo é a melhor que tem. E eu acho que isso é uma coisa que tanto você, quanto eu, quanto a nossa geração inteira faz muito bem. Muito bem. E a gente passa a ser uma referência para essa nova geração, né? Não necessariamente em termos de ferramental e nem necessariamente em termos de meios, né? Porque os meios mudam e tem que mudar mesmo. Mas nessa questão, vamos dizer assim, dos pilares, né? Do que te levam para frente, do que fazem sentido para você, é realmente dizer o não é parte da construção do teu futuro. Como é que você enxerga o profissional hoje de educação física que não se atentou ainda para o mundo do empreendedorismo? Olha, Darwin explica. É isso, né? Não é muito doido? Não, Darwin explica. E para mim, vou completar a pergunta, tá? Você já entendeu aí o foco, mas assim, a galera ainda não entendeu que a máquina, o sistema educação física precisa se renovar, primeira coisa. Segundo ponto, a gente precisa parar de pensar em hora-aula, porque
a faculdade, as faculdades, as graduações nos estimulam a pensarmos com cabeça de funcionário e só nos posicionarmos como funcionário e pensar em hora-aula e ter as nossas limitações absolutamente estabelecidas, e eu não consigo, e esse cara não consegue quebrar paradigmas de poder pensar fora da caixa e ser um empreendedor. Cara, o que é que tá faltando para esse cara perceber? Com tanta coisa disponível, né? Porque na nossa época, pra gente conseguir fazer um trabalho, a gente tinha que ir na biblioteca, comprar uma ficha para usar o computador, para baixar um PubMed, para baixar um artigo, para traduzir um artigo, para conseguir concluir um trabalho, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu acho que a nossa geração ela tem esse diferencial, porque na dificuldade é que você cria as genialidades, né? Então, eu acho que a gente teve muita dificuldade, não se considerando gênio, mas que a gente sabe lidar com qualquer ferramenta. E a galera que não conseguiu se adaptar, que não tá olhando para o futuro e tá preso no pensamento por analogia, né? Que é o que você tá falando. Eu olho para o lado. Qual é o meu caminho? Vou ser personal. Né? Você personal. O personal hoje, a média do personal no país é menor do que o valor de uma aula coletiva, o quanto se cobra hoje, né? Então você fala assim, faz sentido você estar na faculdade olhando só para um caminho, que é o ser personal? Não que isso seja ruim, isso é bárbaro, mas para você ser o personal, você vai ter que empreender. Você não vai poder pensar por analogia. Basta eu 1, 2, 3 que eu vou chegar no 4. Não basta, porque já tem uma galera no 4. Você vai ter que ir pro 6, pro 8, né? E para isso, independente de se é uma carreira individual ou se é uma empresa, né? O empreendedorismo nas novas gerações, ele vem baseado numa premissa básica e que a gente tem que se atentar, se for um parceiro, se for um contratante, que é as novas gerações, elas não vêm para trabalhar para alguém, elas vêm para trabalhar com alguém. Enquanto o empresário não entender isso, ele não vai ter os melhores talentos à sua disposição. E, ao mesmo tempo, existe todo o fenômeno, né, da grande renúncia, que durante a pandemia ficou muito evidente no mundo inteiro, que é essa questão de eu não querer fazer parte de uma empresa, mas, ao mesmo tempo, eu não empreendo. E aí você fica caminho. Você fica congelado no meio do caminho. Acho que a gente tem um problema sério com a massa da educação física no Brasil, que não pensa em você S.A., né? Não se coloca como empreendedor, tá nesse mata-burro. Não se especializa. Ele não se especializou, ele não pensou fora da caixa, ele se manteve com a visão tecnicista, que eu acho que esse é um grande erro. Ele está habilitado com as competências técnicas e não com as competências gerenciais e comportamentais. Uhum. E aí o que acontece? Esse cara, ele está absolutamente limitado nesse mata-burro, ou seja, ele não empreende e ele não é um bom funcionário, porque ele acha que não vale, então ele está no meio do caminho. Se ele não romper essa barreira do você S.A. e realmente mergulhar a fundo nisso, ele vai ter sérios problemas, porque ele não vai ser um bom funcionário, porque ele não se enquadra no trabalhar com alguém, no trabalhar para alguém, ele não se enquadrou nisso, né, que são coisas diferentes, né? E ao mesmo tempo ele tem uma baita de uma dificuldade de empreender, porque ele tem fatores limitadores ali para a carreira dele. E esses fatores limitadores ainda são, no meu ponto de vista, maximizados pelo pensamento vira-lata do brasileiro, né? Ainda são maximizados pela vitimização, que não é o CREF que tem que fazer por mim, é não sei quem que tem que fazer por mim, é o governo que tem que fazer por mim. E tipo, na nossa época, quem fez por mim e por você, né? Foi você, fui eu. Aliás, as barreiras que foram criadas, na minha opinião, estão matando a galinha dos ovos de ouro, porque na nossa época você podia participar de qualquer convenção de fitness sem ser estudante. Sim. Você só ia fazer aula e dali saiu o Carol Macário, daí saiu um monte de talento que nem sabia o que era educação física, que ia pela vibe, porque astral, aeróbica, não sei o que, né? Ia pela vibe e nós formamos uma massa de educadores físicos. Não chamo de profissionais de educação física, eu chamo de educadores físicos que fizeram a diferença. Por quê? Porque eles tiveram a chance de experimentar.
Quando você coloca barreiras antes do desenvolvimento profissional, que significa que você tem que fazer a sua escolha profissional antes de empreender, porque ir a um curso é empreender. Sim. Se você é impedido disso, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro lá no comecinho. E aí você traz junto disso uma mídia que reforça que o profissional de educação física é necessário, que é saúde, que é super legal, mas a gente não consegue emparelhar o time da mídia com o time da formação e da entrega. Então a gente está criando demanda, o que é muito bom, né? Eu acho que a gente está num patamar superior em termos de sensibilização da população de que precisa fazer exercício. Porém, ir até a academia para fazer exercício, encontrar esse profissional que está paralisado no meio do caminho, tira esse cara da gente de volta. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente tem que sair desse mecanismo de tem o que fazer e fazer, que eu acho que é o que a Fitness Brasil eles só estão fazendo. Sim. Né? Trazer gente para trazer soluções, todas as palestras vocês pediram para ter indicações práticas, né? Então, o que eu faço amanhã? E é isso, acho que o nosso papel é, mesmo que seja através de pílulas prontas, seja pela internet, seja presencial, seja híbrido, não importa, a gente tem que oferecer modelos um pouco mais adequados para tirar esses caras do congelamento. E eu acho que esse é o ponto, né? É uma questão de estilo, né? Eu acho que estilo educacional, eu particularmente gosto de alguns estilos educacionais. O seu estilo é um estilo que me agrada porque eu me considero com um estilo muito parecido, vou te explicar, que é o estilo provocador. Eu não consigo subir no palco e não provocar minha plateia. Eu não consigo fazer um trabalho de mentoria que seja individual, que seja personalizado, sem ser provocador, né? Então, assim, a gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto porque elas precisam enxergar, primeiro, as oportunidades que elas têm. Porque às vezes as pessoas vêm para a profissão e ela nem enxerga o tamanho das oportunidades que ela tem. A gente está falando com o mercado, Paty, no meu entendimento, que é o melhor mercado do mundo. Exato. Eu posso exagerar, né? Puxar sardinha para o nosso lado. Mas é fato. Mas, cara, a gente vende uma coisa que é o modal mais importante para as pessoas. Saúde. E a gente lida com movimento, mobilidade humana. Mobilidade começa aqui, ó. Mobilidade não é propriedade de ninguém, para começar, né? Exatamente. E começa no nosso corpo, no nosso corpo. E aí eu falo do corpo biopsicossocioafetivo, que é o que anda tudo junto. Exatamente. Não tem como fatiar. Exatamente. Então como é que a gente não tem um mercado sensacional? Porque as pessoas... E hoje, se para qualquer pessoa nós falar assim, exercício faz mal, atividade física faz mal para a saúde, cara, acho que nenhum ser de bom senso no mundo vai... dizer faz. Né? Vai dizer faz. Então, assim, o que a gente precisa é potencializar de várias maneiras. E não é vender atividade física, só não é vender exercício físico, mas é também vender informação. Porque eu acho que talvez a gente tenha um público X para fazer exercício, um público Y, que é maior para fazer atividade física, um público W para fazer, digamos assim, o movimento, mas a informação dos benefícios precisam rodar muito, né? Sim, e na verdade, as academias, né, que dependem dos profissionais, porque não tem uma coisa sem a outra, né? Vamos combinar. A gente fala de profissional, fala de academia, fala de profissional, né? Diretamente ligado. Tem um problema a ser resolvido, que é, como a formação não vem... A nossa época, o biopsicofísico-social, ele era trabalhado nas matérias, nas disciplinas, né? Você deve ter tido psicologia, né? Sim. Hoje em dia isso tudo sumiu. Então você fala, o profissional hoje, ele vem com uma bagagem menor. O foco que na nossa época, como não existia, a gente criou os nossos focos. Não existia padrão. Sim. A gente criou. Eles têm que se encaixar em padrões na cabeça deles, mas eles não têm que. Eles têm que empreender e criar novos padrões. É verdade. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que ou tá presa no modelo ou tá dependente de alguém, né, para modificar esse modelo, tem um aluno na frente dele. E o cara esquece que é aquele aluno que permite a evolução. E a visão tecnicista acaba afastando esse aluno, tanto dele quanto da empresa, né, porque uma é consequência da outra, e deixando o mercado cada vez mais escasso. Por quê? Porque aquilo que deveria atrair esse aluno, que é a possibilidade dele se sentir parte de que o exercício físico é possível
não vou dizer que é prazeroso, porque para muitos não vai ser no começo, né? Porque tem diversas barreiras que têm que ser quebradas, mas que depois a gente sabe que é 100% de certeza que todos vão sentir prazer pelo exercício, mas a barreira inicial, ela depende de uma mão de um profissional, né? E essa mão desse profissional é que tá capenga. Essa mão, a partir daquilo que eles buscam, ela pode ser com 5 dedos, com um dedo, com nenhum dedo, e passar o sabão ainda e só escapa. Então é isso que acho que é, né, o grande foco, tanto das empresas quanto o nosso, enquanto líderes, que é modificar o mindset do professor, sensibilizando a empatizar com o aluno. A hora que isso for resolvido, que eu conseguir ler o que o Fábio me traz, mesmo no desejo não revelado, aquilo que você não me disse, né, que eu tô vendo nos seus olhos, aí a gente começa a dar mais certo em termos de volume. A gente já dá certo em termos de mercado, mas em termos de volume, os 80% que estão no sofá, eles não se conectam com técnica. Mais de 80, né? Vamos ser otimistas. Não se conecta com técnica. Se conecta com soft skills, né? Que você estava falando, né? Sim. Então, o comportamento é uma coisa realmente difícil de ser mudada. Ele vem sendo reforçado numa direção que não é a direção que o aluno espera. É interessante, para mim, aconteceu dessa forma. Eu sempre tive uma cabeça de empreender, acho que antes de entrar na educação física mesmo, né? Eu, com 14, 15 anos, minha cabeça já era de criar um negócio próprio e de trabalhar para mim. Eu sempre tive essa cabeça. E a minha chave, ela se fortaleceu, não é que ela virou para mim, ela se fortaleceu quando eu descobri as competências comportamentais e gerenciais, estudando aderência à prática do exercício físico. Sim, sim. Peraí, cara, o aluno não vai ficar. Que fica? Porque o que acontece? Aí é muito louco isso, né? Porque assim, é óbvio que eu vou falar, Não tem nenhuma novidade. Mas não é claro para todo mundo. Uma coisa é ser óbvio, outra coisa é ser claro. Outra coisa é você conseguir aplicar o óbvio. Porque assim, o cara se prepara a vida inteira em competências técnicas e fala, pô, eu não consigo ter aluno, eu não consigo conquistar aluno, eu não consigo ter volume de aluno. Você planta repolho e não colhe banana, né? É lógico. E tem uma coisa, vou falar a coisa mais óbvia, mais simples do mundo. O teu aluno, como ele não é preparado, não tem conhecimento de competência técnica, para poder avaliar se a sua série de exercícios com 8, com 10, com 12, com tanto de velocidade linear, periodização ondulatória. Ele não tem a menor condição de avaliar isso. Ele vai te avaliar, se ele gosta de você, muito pelo resultado que vem com o tempo, que vem depois, mas a mais importante avaliação é a avaliação do dia a dia, que são as competências comportamentais. É a pele. Que é o dia a dia. A E as pessoas não entendem isso. Então, eu acho que a chave cai e fala assim, o que mantém cliente na academia? Ou o que mantém cliente para um personal trainer, para qualquer serviço? São as competências não técnicas, e sim as comportamentais gerenciais. E aí muda totalmente o modelo de capacitação. E aí a pergunta, né? Como é que os caras ainda não enxergaram isso? Por que a maior parte do mercado tem uma grande dificuldade de não estar se desenvolvendo nesse aspecto? Então, eu acho que uma das questões é porque a educação física, apesar de falar muito sobre isso, tem poucos modelos aplicados para apresentar, né? Então, a gente tem desenvolvido alguns modelos aplicados, assim, eu com as novas gerações, né, falando assim, como é que você faria isso? Eu faria assim, nossa, mesmo? Né? Eu tendo que me adaptar para ver como que eu chegaria no garoto hoje que tem ali seus 22, 23 anos, para levar uma coisa que a gente aprendeu na década de 80, né? E fazer o cara querer trabalhar comigo, né? Porque o com não é o para. Isso mesmo. Para se transformar naquilo que só você vê, porque ele não vê. Ele não vê. Então você tem que vender uma visão, né? Afagar esse coração aqui pro cara vir junto contigo, senão ele não vem. E dar o conhecimento que sustente, que caso você não esteja ali por perto, ele possa buscar, porque a autonomia, escolha para essas novas gerações é tudo. Eles querem ter liberdade de escolha. Eles podem até não saber escolher, mas eles querem exercitar a liberdade de escolha, diversidade, tudo. Então, eu acho que tem muita mudança acontecendo, mas eu já ouço vários discursos nesse sentido. Temos que mudar, temos que fazer, importante são as pessoas, etc. Né? Porque o pilar, né? Pessoas, processos e resultados, não tem como você fugir disso, não é opcional. Sim. Né? Então, eu vejo que
por exemplo, no final ali da palestra, várias pessoas vieram falar comigo, pô, é isso mesmo, faz todo sentido, eu anotei um monte de coisa, blá, 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 blá. Por onde começa? Né? Porque daí você manter os pratinhos girando e trocar o pneu com o carro andando, porque a academia tá funcionando já. Sim. Né? Aí você encontra as barreiras que ele próprio, gerenciais, né, não tem formação para fazer. Então, eu acho que as soluções passam, sim, pelas mentorias, pelas consultorias híbridas, aonde o online favorece quem tem menos recurso, os grupos, né? Eu acho que você está montando um trabalho sobre, né? O teu trabalho digital, acho que é bastante direcionado para isso. Acho que isso faz toda a diferença. Só que o resultado ele não é imediato. Então a gente tem que ir, né, aos poucos, fazendo essa migração, dando suporte, mas ainda assistindo muita coisa, né, que a gente não gostaria de ter. Sim. Acho que é isso. Ô, Paty, mensagem final. Como é que você enxerga o futuro do nosso mercado agora, olhando nessa fase teoricamente pós-pandêmica? Como é que você enxerga isso e qual mensagem você deixa para os colegas? Olha, eu enxergo como você, eu enxergo um mercado sem fim, porque assim como escola, as pessoas sempre vão precisar aprender alguma coisa, a saúde ela é a necessidade básica do ser humano para ser feliz. O pessoal fala de bem-estar só. Não existe bem-estar sem saúde. Então, eu acho que a gente está posicionado muito bem num segmento que é infinito. Enquanto existir ser humano, haverá necessidade desse ser humano se exercitar e cuidar da máquina. Como ele vai comprar esse serviço e para quem ele vai destinar a compra dele, que é o nosso vetor de atuação, né? Então nós estamos lá numa corrida com um monte de cavalinho, né? Os cavalinhos que enxergarem que o humano é muito, muito, muito mais importante que o técnico, não desprezando o técnico. Sim. O técnico é back. O técnico é back. Você não precisa ficar discorrendo sobre fisiologia, biomecânica, sobre tudo que você fez para criar valor. Ao contrário, você vai criar valor através da linguagem que o aluno espera, que é a tal da empatia, né? Então, para mim, já falando do futuro profissional, os profissionais que não se especializarem em relacionamento humano não vão conseguir brigar com a máquina, porque a máquina já está aí, os robôs já estão aí, eles estão cada vez mais hábeis, ficarão cada vez mais, e a nossa única chance como ser humano de continuar vendendo e sendo diferente em qualquer serviço, em qualquer área, exercitando as capacidades humanas e não querendo competir com a máquina. Se adaptar o uso da máquina à capacidade humana é a combinação perfeita. Quem não fizer isso, Darwin explica de novo, não sobreviverá, né? E para quem conseguir atingir, vamos dizer, com uma certa equivalência, o digital, né, que é o físico com o digital, eu acho que está perpetuado enquanto houver humanidade. É isso. Muito bom, Patrícia Lovato! Aê! Um beijo para você, muito obrigado pelo papo, foi sensacional. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no evento. Obrigada a você, prazerzão. Show. Valeu.